Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria, por gentileza, que os irmãos abrissem a vossa Bíblia e vamos meditar um pouco na doce e gloriosa palavra de Deus. Glória a Deus. Amados, algumas semanas nós estamos já algumas semanas meditando neste texto maravilhoso, onde nos fala sobre o coração do homem e o seu habitante. Nós mostramos aqui aos amados irmãos, mostramos como o adversário da nossa alma, ele trabalha para dominar a casa ou dominar o coração do homem. E nós nos baseamos no capítulo 11, versículo 14 até o versículo 26, falando concernente à ação do adversário, certo? Que é como ele trabalha no coração do homem. E nós mostramos aqui aos amados irmãos que Jesus Cristo tratou ele como um valente, o adversário da nossa alma. Ninguém subestime o adversário da nossa alma, certo? Essa história que estão por aí dizendo que pisa na cabeça do diabo, que faz isso, faz aquilo. Essas pessoas que trabalham desta forma, a gente vê que mais na frente ele sofre uma grande queda, certo? A Bíblia Sagrada nos diz que o inimigo começou a contender com o anjo, e o anjo, sabendo quem ele era, ele diz que o Senhor te repreenda, certo? Não ousou usar nenhuma palavra, certo, de maldição contra o adversário da nossa alma. Então nós observamos em que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, e o próprio Jesus Cristo diz que ele é um valente. E nós mostramos aqui aos amados irmãos porque ele é um valente. Ele venceu a Davi, certo? E nós falamos aqui sobre isso. Lá no Éden ele venceu o homem. Lá também no princípio ele induziu Caim a matar Abel. Observamos em que o adversário da nossa alma, ele vem fazendo estrago ao longo desses séculos. Observamos em que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que ele é o príncipe deste mundo. Então, nós não estamos falando concernente um adversário em que nós podemos brincar com ele. Ninguém brinca com o adversário. A Bíblia Sagrada nos fala, e o próprio Jesus Cristo nos diz, que ele é um valente. Uma certa feita, Jesus Cristo foi para outra banda daquele lago e chegou em Gadara. E chegando em Gadara, nos dizem que tinha um homem ali possesso e que se alimentavam exatamente de corpos em decomposição, certo? Ele se alimentava ali no cemitério. E Jesus Cristo não foi atrás de demônio, irmãos. Não, senhor. Tem gente que diz assim, demônio está ali, a pessoa corre para lá. Não brinque com isso, certo? Se vier para o seu campo, repreende em nome de Jesus e siga o seu caminho. Mas não desafie o adversário, certo? Não é ter medo dele, não, senhor. Mas você está atrás, tem um ali, vai lá, faz... Não, senhor, não faça isso. Se vier, repreenda o nome de Jesus e siga o seu caminho. Mas escute só, Jesus Cristo, ele foi passando ali, e quando Jesus Cristo vai passando, ele vem ao encontro de Jesus. Jesus Cristo calado estava, calado continuou. E ele disse, tu vem me perturbar antes do tempo?
Jesus Cristo continuou calado. Aí vai passando um homem com uma manada de porcos. Ele diz: autoriza eu entrar nesses porcos? E Jesus Cristo só diz assim: olha, vai. E ele foi e os porcos se precipitaram. Mas observamos em que Jesus Cristo, ele mostra que é um valente. Outro ponto que nós falamos aqui, amados, em que quando Jesus Cristo ele falou que veio outro valente, aí está se tratando do mestre, e esse outro valente, ele desarma o adversário da nossa alma, ele tira as suas armaduras, e tirando as suas armaduras, enfraquece ele. Como é que podemos, como é que enfraquece o inimigo? Pela palavra de Deus. Então ele é enfraquecido e é expulso do coração do homem. Nos diz a palavra de Deus que veio outro valente, e esse outro valente é o próprio Cristo. Aí Jesus Cristo ele vem dizendo que quando o homem ele ouve a palavra e decide a sua vida em servir a Cristo, observamos em que a palavra de Deus nos fala em que nós não podemos servir a dois senhores. Diz a palavra de Deus que quem não é por nós é contra, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, no reino de Deus não há espaço para a neutralidade. Essa história de ficar em cima do muro, ou é ou não é. Ficar em cima do muro já está dizendo que não é de Cristo. Então nós podemos observar aqueles que estavam lá adorando a Baal, e outros estavam lá cocheando entre dois pensamentos. E Elias disse: olha, se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Agora não fique em cima do muro. No evangelho, no reino de Deus, não há espaço para neutralidade. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você serve a Cristo, ou você não serve. Mas não pode, um servo não pode servir a dois senhores. Observamos, amado, que Jesus Cristo ele vai desenvolvendo o texto, certo, o seu sermão, e a Bíblia Sagrada nos fala em que ele fala agora sobre esse espírito imundo que saiu, que foi expulso do coração do homem, o adversário que foi expulso do coração do homem. O princípio apresentado nessas palavras deveria ser constantemente lembrado por cada um de nós. Não podemos esquecer exatamente que nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Muitos crentes amam o cristianismo, e se dizer que é cristão até agora virou moda. Antigamente, dizer que era cristão era ser perseguido, era ser maltratado. Agora, se dizer que é cristão, observamos que é motivo de orgulho. Quem você? Eu sou cristão, certo? Eu sou seguidor de Cristo. Embora que o mundo ele não nos ama, mas pelo andar da carruagem e pelo o mundanismo que já tem entrado no meio da igreja, ser cristão, observamos em que virou moda, é fácil demais. Agora, detestar, certo? Há contendas e divisões, isso o cristão não gosta. Se possível, apreciamos estar em harmonia com todas as partes. Ele tem receio do extremo, odeia exatamente ser demasiadamente justo. Tem o desejo de não ser exageradamente aquele cristão, exatamente, em que venha exatamente ser diferente daquele que está no mundo. Pensamentos como estes encontram-se
repletos de perigos da alma, certo? Eu sou um cristão, mas eu não quero incomodar o mundo. Eu sou um cristão, mas eu quero aqui agradar gregos e troianos. Eu sou um cristão, mas eu não quero contrariar, exatamente, eu não quero andar em oposição a este mundo. Isso é perigoso para a sua alma. Isso revela exatamente que Cristo não habita neste coração que se diz ser cristão. Escuta só, observamos, amados, em que se permitirmos que nos controlem, causarão danos imensos. Nada é tão ofensivo a Cristo quanto a indiferença nos assuntos espirituais. Tem gente que brinca, amado, com esse mundo espiritual, né? Estar completamente morto, ignorar estas verdades, significa ser objeto de compaixão e ao mesmo tempo de culpa. Mas conhecê-la e pensar nisso, refletir, requer exatamente um cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa comunhão com Cristo. Se Cristo realmente, se eu estou deixando Cristo governar realmente a minha vida e habitar em meu coração, habitar em minha vida. Ora, dizer que é cristão e não deixar Cristo governar a vida, nós passamos a ver que está entre dois pensamentos, e isso é um pecado, certo, muito grave. Observamos, amados, que a firme determinação da nossa mente deve ser que serviremos a Deus de todo o nosso coração. Observe que a Bíblia Sagrada, ela nos fala que Jesus Cristo entrou em nossa vida quando nós ouvimos a palavra. Falamos aqui que nós fomos julgados no Calvário, e o nosso coração agora Cristo purificou com o seu preciosíssimo sangue. Cristo nos purificou pela sua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz: deixar exatamente Cristo tirar o mal, expulsar exatamente esse valente, e não deixar Cristo governar, ou o nosso coração não ser habitado por Cristo, nós correremos grande perigo. Por que, pastor Mael, nós correremos grande perigo? Foi o próprio Jesus Cristo que disse: quando o adversário ele é expulso do coração do homem, a Bíblia Sagrada vai dizer, chama ele de espírito imundo, espírito que não faz parte com as coisas divinas. Quando o adversário ele é expulso do coração do homem, Jesus Cristo disse, ele sai e anda por lugares áridos. Ele começa a vagar, exatamente andando errante, porque a casa que ele habitava, ele foi destronado, ele foi expulso. No entanto, a casa que ele foi expulso, ela precisa ser habitada. Tem muita gente, amados, e nós observamos e vimos muitos que tem a Bíblia Sagrada debaixo do braço, tem a carteirinha de membro no seu bolso, ele não perde um culto de domingo, ele não perde um culto de doutrina, mas no entanto, não deixa Cristo governar a sua vida. Observe que os próprios discípulos de Jesus andavam com Jesus, viu Jesus Cristo operar milagres, foi chamado pelo próprio Cristo,
Mas quando Jesus Cristo, ele mandou o vento emudecer e o mar se aquietar, ele disse: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, e a Bíblia Sagrada, ela nos fala que eles andando com Jesus. Mas quando alguém perguntou, que quando Jesus Cristo perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Um olhou para o outro e disse: quem é ele mesmo? Pedro se pôs em pé e, no meu ponto de vista, deu um salto à frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escuta só, a Bíblia Sagrada nos diz que Samuel cresceu no templo, servia o sacerdote Eli. A Bíblia Sagrada nos diz que ele ministrava no templo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: mas não conhecia ao Senhor. Precisamos entender, amados, que quando nós abraçamos o cristianismo, quando nós abraçamos o evangelho, precisamos entender que nós saltamos exatamente de uma velha vida para a nova vida. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Efésios que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio e nos deu vida. Paulo, ele diz que éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nos diz a palavra de Deus ela nos fala em que nós andávamos errante como ovelha sem pastor. Era ovelha, mas andava errante. Por quê? Porque não tinha pastor. Escuta só, agora Jesus Cristo vem dizendo que o valente destrona o outro valente, limpa a casa, porque aonde Satanás ele habita, amados, o adversário da nossa alma habita, a contenda, a briga, a dissensões. O coração em que Satanás habita, a discórdia. O coração que Satanás habita não tem paz. O coração que o adversário habita, ele perturba, porque o próprio Jesus Cristo diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quem é o ladrão aqui? O adversário da nossa alma. Ele vem para embaraçar a vida do homem. Ele vem para exatamente jogar no chão a imagem e semelhança de Deus. Mas o valente veio, o outro valente veio e destronou, tirou do coração. E diz a palavra de Deus que quando o adversário sai, a casa fica ornamentada, a casa fica limpa. Olha aqui para o nó da minha gravata, vou te fazer uma pergunta, não quero resposta. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Cristo está habitando nele? E como é que eu sei que Cristo habita no coração do homem? Pelas suas obras, pelo fruto que você produz. Se você produz contenda, arenga, briga, olha, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus não está nesse coração. Mas se a paz, a Bíblia Sagrada nos diz, e o próprio Jesus Cristo foi quem falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Vou repetir: bem-aventurados os pacificadores.
esses serão chamados o quê? Esses serão chamados o quê? Então aquele que fica jogando contenda, dissensões, briga, esse é filho de Deus? Olha aqui, ó, olha o dedinho. É não. É não. Os filhos de Deus, ele transmite e proclama a paz. Ele não joga gasolina onde tem fogo. Ele não joga gasolina onde tem contenda, mas ele procura apaziguar. Porque, amados, escuta só por gentileza, tem muitos cristãos fazendo os serviços do adversário, esquecendo que é um verdadeiro cristão. Precisamos ter cuidado para não enganarmos a nós mesmos. Observamos que se não tivermos uma determinação firme, não podemos ter a felicidade na nossa vida espiritual. O crente de coração dividido, olha, esse daí está longe de Cristo e é perigoso, certo? É contentar-se exatamente, quer em ser apenas transformado. Tem gente que diz assim: eu fui liberto, mas ainda continua nas mesmas práticas antigas. Jesus nos mostra que essa verdade do mundo espiritual, há pessoas de quem o demônio foram expelido, mas em cujo coração o Espírito Santo de Deus ainda não entrou. Escuta só, foi expulso, mas ele não deixou Jesus Cristo habitar em seu coração, porque aonde Jesus habita, amados, quem manda é Ele. E eu já falei aqui sobre isso. Lá Jairo convidou Jesus a ir à sua casa. A menina morreu, mas Jesus Cristo disse: ora, Jairo, crê somente. Jairo chega exatamente na casa. Jesus chega na casa de Jairo, há um pranto total. A menina de quase 12 anos morreu. Como é que pode acontecer isso? Jesus Cristo chega e diz: a menina não morreu, mas está dormindo. O povo, em vez de chorar, agora vira e começa a sorrir, mangar de Jesus. Agora chegou esse aí, comedor de carne com farinha, dizer que a menina está dormindo, e ele por acaso fez curso de medicina, e o povo começou a sorrir. Aí Jesus Cristo, porque aonde há incredulidade, Jesus não opera. Jesus só opera aonde o povo crê. Aonde o homem crê. Se não crer, não tem milagre de Deus. Se não crer, não há manifestação do poder de Deus. Jesus Cristo chega e diz: todo mundo para fora. Somente o pai da menina, a mãe, Pedro, Tiago e João é que entra e fecha a porta. Todo mundo para fora. Parece que eu estou vendo Jesus Cristo aos olhos dos homens. Não era o dono da casa. Olha para Jairo, que era o dono da casa. Jairo olha para Jesus. Parece que eu estou vendo, amado, aquela cena. Deixa-me fazer aqui essa ilustração. Jairo, ele olha para o povo e diz assim: vocês podem fazer alguma coisa por mim, pela minha filha? Vocês só sabem chorar, e as caspideiras já vai levar meu dinheiro para chorar mais ainda. Para fora, que na casa que Jesus está, quem manda no pedaço é Ele. Aleluia. Ora, o coração que Jesus habita, quem manda é Ele, amado. Escuta só essa história de dizer que você é crente, mas seu braço não é. Que você é crente, mas seu pé não é. Porque pastor não manda na tua vida. Porque dirigente não manda na tua vida. Você está precisando se converter, rapaz. Você precisa reconhecer a autoridade espiritual. Aleluia, que você está debaixo de uma autoridade espiritual. Na casa que Jesus manda, na casa que Jesus habita, quem manda é Ele. Na minha casa quem manda é Ele. Na minha esposa quem manda é Ele. Nos meus filhos quem manda é Ele. No meu comércio quem manda é Ele. Rabachora manara bacora manara bacara bachora macai. Jesus é quem manda lá em casa. Aleluia. Pergunta ao teu irmão: Jesus está mandando lá na tua casa?
Não tenha medo não, para Jesus está mandando na tua casa lá. Pergunta aí, nesse coração aí, quem é que está mandando nesse coração? Nesse coração aí, quem é que está mandando? Quem é que está mandando nesse coração? Quem é que está mandando aí nessa tua mente? Quem é que está mandando? Abaixora, manara, bacora, macai. O inimigo já foi expulso. O inimigo já bateu em retirada. E ele está por aí andando errante, por lugares áridos. Ele foi expulso da nossa vida. Não queira que ele volte. Diz ao teu irmão aí, o adversário, nosso adversário, já foi expulso. Agora deixa Jesus habitar para ele não voltar. Aleluia. 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 Se você puder levantar a sua mão para o céu e fazer essa oração comigo, faça. Senhor meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu guia, Tu habita em meu coração, e o meu coração está cheio de Ti, Senhor. Está cheio de Ti. Não me lances fora da Tua presença, e nem retires de mim o Teu doce Espírito Santo. Deixa Ele governar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Diz ao teu irmão, deixa Jesus governar. Vai dar tudo certo. Quando Jesus governa, marido que está longe volta, mulher que está afastada volta, filho que está nas drogas se converte. Agora deixa Jesus governar lá dentro da tua casa. Agora a verdade é que muitas vezes o pai não quer contrariar o filho. Aí aceita algumas podridão dentro de casa. Objetos que o seu filho não trabalhou para comprar. Tem pais que diz assim, meu filho é tão esperto, ele é ladrão. Não aceite roubo dentro da sua casa. Hã? Mas pastor, mudou da água para o vinho? É. Aqui ensina a teoria e a prática. Não aceite não. Amém? Ensine o filho o que é certo. Aí você vai ter o respeito dele. Aí você vai ter exatamente, vai ver, o seu filho vai ver que Jesus habita na tua vida. Eu posso colocar um pouco mais de farinha? As conversas que está dentro da tua casa, que teu filho escuta. Falando mal de pastor, falando mal de liderança, falando mal de irmão. Você quer que o seu filho volte para Jesus? E você é o primeiro, você é a primeira a jogar lama dentro de casa. A nossa casa deve ser uma fonte de bênção de Deus. A nossa casa deve ser fonte de inspiração. A Bíblia Sagrada nos diz, e João fala sobre isso na sua epístola. Quando alguém chegar trazendo outro ensinamento, quando alguém chegar querendo causar dissensões, com outras conversas que não seja Cristo, a Bíblia Sagrada nos diz assim, olha, bata a porta e diga, aqui não, aqui é bênção de Deus. Falar mal de irmão, falar mal de liderança, você atrai maldição para dentro da sua casa.
Às vezes eu chego na casa de irmãos, aí eu chego, o filho corre. Eu digo, opa, aqui estão falando mal de pastor. Que é isso, menino? Que é isso o quê, rapaz? O menino está só revelando o que tu faz. Mas quando fala bem de pastor, eu me lembro, irmã Hilda, permita, irmã Hilda, eu usar a senhora nesse momento. Eu era garoto e papai ia lá para a casa de irmã Hilda. Presbítero Acelino Braga ajudou muito o papai ali em Cruzinha. E quando o papai chegava, os filhos de irmã Hilda não tinham medo do pastor. Mas todos vinham para a porta. Não falavam muito, não era de fazer, não. Mas também não corria do pastor. Chegava lá, olhava, é o pastor. Amém? Eu pergunto a você, o pastor pode ir na tua casa? Não quero resposta. Se preocupe não. Vai chegar o momento de eu chegar na hora do almoço. Viu? Mas eu só vou na sua casa se seu marido estiver em casa. Porque tem obreiro que quer visitar a casa dos outros, seu marido está em casa. Expulsa ele de lá. Pode expulsar. Repreenda. Também tem uma coisa, viu? Eu não vou lá para pedir teu cartão de crédito emprestado, nem tampouco teu dinheiro. Nem vou levar você para o banco para tirar empréstimo para mim. Aqui é. Não, senhor. Tem muitos que estão fazendo isso por aí. Mas não foi assim que nós aprendemos. O pastor, Deus cuida dele. Um certo dia, eu cheguei no estabelecimento do pastor Edinaldo Pinheiro. E papai tinha partido. Não tinha partido ainda não. E ele me viu um pouco preocupado. E ele olhou para mim e disse, pastor Mael, depois não, irmão Edinaldo. Ele disse, olhe, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Pode dizer. Quem mais escuta sou eu. Eu escuto o que é bom e o que... Quem escuta sou eu. Faça a obra do Senhor, que Deus vai cuidar do senhor. Se preocupe não. O senhor está trabalhando aí como assessor. Jesus quer isso para o senhor não. Sai de lá, vai sair de lá. Faça, cuide da igreja, que a igreja vai cuidar do senhor. Vai ter mais resultado. A igreja e o senhor. Saia de lá daquele negócio lá, que Deus vai cuidar. Está preocupado com aquele ali? Não se preocupe não. E eu digo como disse o profeta Samuel. Como é que está aqui? Como é que está aqui? Olha para teu irmão e diz, deixa Jesus governar. Aleluia. Ainda tenho mais 10 minutinhos, vamos lá. Precisamos entender que Jesus está levantando, já falei aqui um pouco deste mundo, o véu ou a cortina para mostrar esse mundo espiritual. O principal destaque é mostrar o perigo que corremos. O principal destaque é mostrar o perigo que corremos. Jesus Cristo, ele entrou no nosso coração, varreu, tirou a ira, a contenda, a maledicência, o espírito de caluniar, de levantar falso. Jesus que saiu limpando, de prostituição. Jesus saiu limpando o nosso coração. Não tem coisa melhor do que
chegarmos numa casa e a casa está ornamentada. Tem coisa melhor? Tem coisa mais bonita? Você chega na casa, o sofá está na sala, não está lá na cozinha. Você chega na casa, o armário está na cozinha, não está na sala. Você chega na casa, o guarda-roupa está no quarto, não está no terraço. Você chega na casa, tudo está no seu devido lugar, ornamentado a casa. Chega a dar prazer, ou não? Sim, você chega na sua casa, senta, desfruta exatamente daquele ambiente organizado. Foi o que Jesus Cristo fez no nosso coração. Ele limpou a casa. Já dizia o saudoso pastor José Gomes: quando Jesus entra na casa, ele limpa a casa, varre a casa, ele lava a casa com os seus no coração do homem. Aceitou Jesus, glória a Deus, aleluia, vamos em frente e tal. Mas Jesus não governa, Jesus não habita, Jesus não mora nessa casa, no coração, não domina. Eu não deixo ser guiado pelo Espírito de Deus. O diabo não tem a pena de ser expulso. O Espírito tem de tomar o espaço em nosso coração, em nossa mente. Cristo precisa habitar no coração pela fé. Não precisamos apenas de ser formados e se nascido de novo. Não precisamos apenas simplesmente ter exatamente uma boa oratória. Não precisamos exatamente ter simplesmente uma boa homilética. Não precisamos ter simplesmente uma boa retórica. Cristo tem de habitar, tem de haver o verdadeiro nascimento. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Como pode um homem velho como eu, vou voltar ao ventre de minha mãe para nascer? Rapaz, tu é muito bobo, Nicodemos. Para mim tu era mais inteligente, Nicodemos. Tu és mestre, Nicodemos. E tu estás atrapalhado somente com isso que eu falei, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Eu estou falando do nascimento do Espírito, Nicodemos. Eu estou falando de uma fonte, Nicodemos, que jorra no coração do homem e salta para a eternidade. Eu sou daqui, mas eu estou ligado com o céu. Eu estou aqui, mas eu desfruto das coisas do céu. Eu estou aqui, mas minha mente está no céu. Eu estou aqui, mas o meu alvo é o céu. Eu estou aqui, eu vivo como carne com farinha, mas um dia eu vou comer o maná que Cristo preparou para aquela grande ceia. Eu vou estar lá. Abachora manara bacara abacori minara abachora manara abacai. Essa semana eu fui fazer uma compra lá no Evangelista Arthur, para o mídia. E ele começou a falar sobre a palavra de Deus. E ele me disse assim: Pastor Abimael, eu tenho prazer nas coisas de Deus e sinto saudade do céu. Quando se alimenta da palavra, sente saudade de quê? Sente saudade de quê? Do céu. Observe, devemos guardar este fato em nosso coração. Muitos que professam ser cristão estão enganando a si mesmo. Não são mais aquilo que eram antes. Assim, observamos
em que eles enganam a si mesmo. Verdade é em que não podemos perder tempo. A Bíblia Sagrada nos diz, e concluo com essas palavras, com esse versículo: o adversário anda por lugares áridos, não encontrando aonde habitar, ele diz: voltarei para minha casa. E quando chega, a casa está vazia, mas ornamentada. Aí diz aqui, olha, então ele vai e busca mais 7 espíritos pior do que ele. Quando ele não tinha conhecido o Evangelho, ele tinha um capetinha. Era um. Mas agora o homem conheceu o Evangelho. A casa foi limpa. Aí quando ele vem que não encontra a casa varrida, ornamentada, mas vazia, diga: esses aqui já tem um pouco de conhecimento. Eu vou buscar mais 7, porque vai ficar pior. Aí escuta o que é que a Bíblia diz. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você é conhecedor da palavra de Deus. Vou repetir. Você é conhecedor da palavra de Deus. Deixa ele rugir como leão ao nosso derredor. Não deixa ele entrar, não. Porque se ele entrar, ele traz 7 pior do que ele. Cuidado. Você pode dizer ao teu irmão: cuidado. Deixa ele rugir como leão, lá longe, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor, mas no nosso coração quem é que está? Jesus. Diz ao teu irmão: no nosso coração está habitando o Senhor Jesus Cristo. Então não te preocupes. Se Jesus habita no teu coração, nenhum mal, nenhuma seta, nenhum espanto noturno vai te vencer, porque maior é o que está conosco. Decline a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. A tua palavra